Fala galera, Verde, bora acompanhar aí o pós-jogo dessa vitória do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu vencer o Atlético Mineiro no Allianz Parque, né? Fazia tempo que o Palmeiras não vencia um jogo pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Dessa vez conseguiu 3 pontos aí importantes numa partida muito boa aí, em que o Palmeiras saiu com a vitória. Bora acompanhar o pós-jogo da ESPN Brasil. Já chega deixando o like no vídeo e sem mais delongas. Bora ver o que o pessoal falou aí, Pascoal, o Zinho e todos os comentaristas da ESPN Brasil. Voltamos com a equipe F, primeira parada, Allianz Parque. Aliás, aleluia, né? O Palmeiras volta a vencer no Allianz Parque. Desde novembro que isso não acontecia, e se tratando de campeonato brasileiro. 3-2 para cima do Galo, que fez 2 gols com o Hulk de falta. Começar com você, Pascoal. Que tal o Palmeiras? Muito torcedor palmeirense falando de uma evolução, em especial do Vitor Roque. Você vê ali melhoras no time do Palmeiras nessa partida? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite. Aí, Celso, seja bem-vindo. Boa noite, Pascoal. Seja bem-vindo aqui conosco. A estreia, né? A estreia sempre é importante estar aqui. O Celso está aqui sempre com a gente. A gente se encontra sempre por aqui. Aê, Zé! Trabalhando do mês. Vamos concordar? Bom, né? Correu um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas está domingo aqui. Então, eu acho que se você analisar o jogo em si, do jogo contra o Mirassol para esse jogo, há uma evolução claríssima. O jogo do Mirassol, o Palmeiras não viu a bola. Bola, Palmeiras, Palmeiras, bola. Eles não foram apresentados, inclusive, no primeiro tempo, né? Não houve uma apresentação formal da bola para o Palmeiras, porque o Mirassol tomou conta do jogo. Hoje o Palmeiras adiantou a marcação, né? Começou a marcar mais adiantado o time do Atlético Mineiro e me surpreendeu a fragilidade do Atlético Mineiro no setor de marcação do meio-campo e inclusive na defesa, no miolo de zaga, o time do Atlético me surpreendeu com muita fragilidade de marcação. Você falou a respeito do Vitor Roque, concordo com você. Talvez tenha sido o segundo melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Ele fez um jogo de Copa do Brasil, se não me fala a memória, que ele foi muito bem, é isso, Celso? Copa Libertadores. Copa Libertadores, né? Ele deu um gol, mas depois ele faz um golaço. Hoje ele fez um gol que eu nem sei se vai ser dado para ele. Porque, Acho que não, né? Porque bateu no zagueiro e acabou entrando. Gostei muito de alguns jogadores do Palmeiras, como o do Piquerez, que fez um jogo sensacional. O Giai, que fez um jogo muito bom pelo time do Palmeiras. Achei o Palmeiras com um comprometimento muito grande na marcação e todo mundo ajudando nisso. E quando joga assim, esse é um golaço, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso é um gol espetacular, né? Isso tem que ser aplaudido de pé. É o manual da cobrança de falta, né? Isso tem que ser aplaudido de pé. E o outro gol que o Hulk faz também tem que ser aplaudido de pé. Porque ele bate forte e se bater em alguém, desvia do goleiro, não tem como pegar. E ele passou da barreira, o problema é do goleiro. E no último minuto teve mais uma falta que o Everton pegou no cantinho. O time do Palmeiras, eu acho que evoluiu em termos de jogo. Mas tem ainda muita coisa a apresentar, tem muita coisa a acrescentar. Acho que o Maurício pode jogar mais, né? Acho que tem alguns jogadores que podem evoluir com o time do Palmeiras. O Sousa entrou na etapa complementar, a gente vê claramente que ele não está encaixado ainda, né? Porque ele dá um drible de esquerda, e depois de direita ele dá um bico, a bola vai lá no placar eletrônico. O Tigrinho sai comemorando o gol, tem que fazer isso mesmo, né? Mas ele pegou todo torto na bola, bate no Alan Franco. É gol contra, eu acho isso, né, Celso? É, gol contra. Boa noite, Edu. Boa noite, Pascoalzinho, que está com a gente também. Gol contra porque a bola não está indo em direção ao gol, né? Então não tem como ser um desvio. Se a bola tivesse indo em direção ao gol e aí sim tivesse desviado no jogador do Galo e entrado, aí sim acho que contaria o gol do Vitor Roque. Mas até para emendar no que dizia o Pascoal, acho que o Palmeiras evoluiu bastante. Acho que o sem bola do Palmeiras hoje foi impecável, né? O Palmeiras que normalmente, né, por característica do Abel, faz uma marcação por encaixe, mas sempre com uma sobra, hoje optou por arriscar um pouquinho mais, por jogar em casa e precisar do resultado contra o Atlético Mineiro, que vinha de um resultado muito bom, mas de uma atuação muito ruim no meio de semana. O Mano Menezes falou que não conta, né? Que são campeonatos diferentes, então tem os jogos, a derrota do meio de semana não conta, mas a verdade é que o Galo vinha de um bom resultado, mas uma atuação muito ruim, e o Palmeiras arriscou. Marcou por encaixe, sem nenhuma sobra, tirou o Galo lá em cima, e o Galo teve uma dificuldade imensa de entrar no jogo, de realmente conseguir trocar passes. Os volantes do Galo, para mim, muito abaixo. O Hulk foi o único jogador que conseguiu tirar alguma coisa, mas até mesmo quando o Hulk descia para tentar ajudar, né, dar mais fluidez nessa saída de bola, a gente via os zagueiros do Palmeiras acompanhando. Inclusive, a respeito dos zagueiros do Palmeiras, o Gustavo Gomes sempre impecável,
confortável, né? Acho que a gente pode falar sobre um jogador em termos de regularidade, talvez o melhor zagueiro do futebol brasileiro há anos, o Gomes, e o Fux, para mim, de novo, muito bem. Não só sem bola, mas com bola. Se a gente for lembrar, o primeiro gol do Palmeiras, ele parte, sim, de um escanteio, mas de um lançamento do Bruno Fux. Em um outro momento também, um belíssimo passe, né? Aquele passe que rompe as linhas de marcação do Atlético Mineiro, bastante passivo, inclusive, o Galo em vários momentos na marcação, pelo menos claro no meu entendimento, aquele passe que rompe as linhas de marcação, encontrando o Vitor Roque em uma boa posição. Acho que o Palmeiras, como um todo, coletivamente, superou o Galo. Se a gente for parar para pensar, o Galo finalizou tirando as faltas, né, ali até os 25, 30 até a primeira falta, né, que gerou o gol do Hulk, o Galo não tinha finalizado. Não. E isso não só por um jogo abaixo do Atlético Mineiro, mas por muito mérito do Palmeiras, com essa marcação muito bem encaixada, as perseguições longas, bem feitas. O Palmeiras engoliu, no meu entendimento, o Atlético sem bola, e com bola também eu gostei de algumas outras dinâmicas que a gente pode ir falando no decorrer do programa, mas acho que o Palmeiras hoje teve mais costura por dentro. É algo que faltava. O Palmeiras é um time que joga muito pelos corredores, mas pelo fato de jogar com o Felipe Anderson pela direita, que é um jogador que joga com o pé trocado, e do lado direito também um jogador, o Facundo, que corta bastante para dentro, eu gostei de ver, acho que o Maurício sim está devendo, mas acho que teve um pouco mais de costura, um pouco mais de variação, não é um time que só joga por fora, hoje jogou bastante por dentro também, e por isso que venceu. Quem olha o placar não vê o jogo. Pois é isso. Aliás, Celso Ardengue tem a sugestão do Rodrigo Bueno, comentarista, revelação da TV brasileira. Isso é muita gentileza. Fez a estreia dele no Sport Center, a estreia no Equipe F, comigo também. Boa, garoto. Tamo junto. Honra, Edu. Valeu. Obrigado. E o Pascoalzinho, tanto o Pascoal quanto o Celso falaram aqui dessa fragilidade do Galo defensiva, né? E assim, poucos lances de ataque. Quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco os números, realmente, o Palmeiras poderia ter um placar mais elástico. Um gol de diferença só, no final a gente viu até a defesa do Everton, né? E o Celso falou isso aqui. Vamos dar uma olhada nas estatísticas, eu já pergunto para o Zinho, até para ter esse contexto dos números. Posse de bola 58%, 42%, vantagem do Palmeiras, que a gente lembra, não vencia no Allianz Parque pelo Brasileirão desde novembro. Claro, teve jogo em Barueri também nessa conta, mas para o que é o Palmeiras, chama muita atenção, né? Tanto tempo. Neste Brasileirão não tinha vencido nenhuma no Allianz. Finalizações, 3 vezes mais, 3 vezes mais, 18-6. Finalizações no alvo, 7 contra 3. As 3 da falta, né? 3 faltas, né? 3 faltas. 4-1 em grandes chances, vantagem, tudo vantagem do Palmeiras. Ações na área rival, 22 contra nenhuma. Olha esse númerozinho. E gols em bola parada, então foi uma do Palmeiras contra 2 do Galo. Seu Crisan, é isso. Quem vê assim, fala, não, 3-2, foi um jogão lá e cá, não. Foi uma ampla vantagem em campo do Palmeiras, né, Zinho? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Um abraço para o Celso também, para o Pascoal, para o Fã de Esporte. Olha, eu não estou com a empolgação dos meus companheiros. Eu achei um jogo bem limitado, bem razoável. Não achei bom jogo, muita disputa, muita vontade, muita pegada. Mas você vê o resumo dos gols. Do Atlético, 2 bolas paradas. O do Palmeiras, 1 contra. O outro oriundo de um escanteio também, né? E o outro uma roubada de bola, que até foi pro VAR. É falta, não é falta? Tem juiz que dá falta fora da área, né? Esse lance aí que a gente tá vendo. Essas faltas fora da área. Então, assim, eu particularmente também não daria falta não, tá? Só que a gente vê árbitros que dão. Tanto é que, para mim, equivocadamente, o VAR vai chamar o árbitro. Pô, ele tá dentro do campo. A interpretação é dele, não é do VAR isso. Chamar para, olha, acho que foi falta. Acha não. O árbitro tá ali dentro, viu. Agora, o que eu digo é o seguinte, o que eu vi do jogo, pouca criatividade, né, pouca inspiração. O resultado é fundamental, espetacular para o Palmeiras, que não vencia em casa, né? Tinha essa dificuldade de furar a retranca do adversário, mas ainda vejo abaixo o futebol do Palmeiras. Abaixo do que pode apresentar, do que pode jogar, bem abaixo. Não é um futebol ainda que dá aquela segurança que brigar pelo título, precisa evoluir muito. E o Atlético, pior ainda, né? Porque tem jogadores... Olha, o que o ataque do Palmeiras joga hoje,
o Rony e o Scarpa jogariam no Palmeiras, aquele Rony Scarpa do Palmeiras, mas foi uma decisão da diretoria tirar esses jogadores, sair. O Scarpa não, né? Que o Scarpa teve a opção de querer sair. Mas o Rony é um cara que saiu, aquela polêmica toda, né? Não tinha mais o seu espaço, e eu não vejo ninguém do ataque do Palmeiras jogando mais que o Rony, na época que o Rony estava no Palmeiras. Não vejo ainda. Né? Assim, nenhum atacante, a não ser agora o Facundo Torres, que para mim, por incrível que pareça, pelo lado direito, começa a render mais. Começa a arriscar mais, começa a criar mais. E o Sousazinho? Muito abaixo. E o Sousa, recém-chegado aí, história em seleção paraguaia? Tá entrando. Muito pouco para avaliar, para dizer, sabe, tá se acostumando, é o problema. Você contratar no meio de temporada, tá se adaptando, tá se encontrando, tá treinando, tá conhecendo os seus companheiros. É um jogador que tem técnica, mas nesse momento, tá compondo o elenco. Não já bateu aquela coisa assim, me dá a camisa aqui que eu sou o titular? Longe. A parte ofensiva do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time, para mim, muito confiável, sólido, na parte defensiva, naquela organização tática do seu treinador. Mas do meio para frente, a criatividade, aquele jogo dominante, a ponto do Atlético que está, para mim, mal, chega no final do jogo, poderia ter empatado o jogo, com mais uma falta do Hulk, que é um cara diferente do Atlético. Tudo é pelo Hulk, os últimos gols é todo do Hulk, bola parada, é escanteio, é gol olímpico, é gol de falta, é gol de pênalti, tudo passa pelo Hulk. E me chama a atenção, porque Scarpa, para mim, é ótimo jogador, Rony é ótimo jogador, Júnior Santos saiu do banco, é bom jogador, o Igor também é ótimo jogador, e acho que o Cuca, uma mexida que ele faz no primeiro tempo, eu não sei se não quero ser aqui injusto, né? Eu não sei se o Gabriel Menino pediu para sair, acho que não, porque saiu meio bravo, assim, reclamando, foi pro vestiário, depois voltou, mas se foi opção técnica, tática, porque tomou um cartão, o Cuca foi mal. Porque ele coloca o Romulo, na primeira bola no escanteio, o cara frio, não é a dele, essa função, toma o gol de escanteio, que ele que chega atrasado no Lucas Evangelista. Então, assim, a mexida do Cuca mexeu ali naquele setor, sai o gol do Palmeiras e sem um poder de reação, a não ser o Hulk, que é o cara que chama toda a responsabilidade. Então, um Atlético que, com um elenco que eu acho muito bom, joga muito abaixo. E o Palmeiras vence. O resultado é muito maior do que o desempenho para mim. A gente está vendo aí a falta do cartão amarelo do Gabriel Menino. Gabriel Menino é substituído aos 31. E aí, é isso, né? É isso, galera. Chegou ao fim aí o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar, falando dessa grande vitória do Palmeiras. Venceu 3-2 do Atlético Mineiro, né? Partida muito importante, 3 pontos garantidos para o Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Bom, galera, o jogo, eu concordo com o Zinho, né? Não foi, assim, uma partida exuberante. Porém, o Palmeiras foi melhor, foi bem superior. Os números mostram, né, que o Palmeiras foi bem superior e mereceu a vitória. E o Atlético Mineiro simplesmente teve o Hulk, né, que fez aí 2 gols de falta e quase fez o terceiro finalzinho do jogo, né? Poderia ter sido diferente aí o final do jogo, poderia ter sido um 3-3 com 3 gols do Hulk de falta, então iria roubar a cena aí, né? Mas que bom que ele errou aquela bola melhor. Ele não errou, né? O Everton foi muito bem e acabou tirando o gol do Hulk e conseguiu segurar o resultado de 3-2, que foi o suficiente para o Palmeiras vencer a partida e garantir 3 pontos nesse campeonato brasileiro, né, galera? Tá voltando agora, né? A gente sabe aí que teve uma pausa, o Palmeiras estava no Super Mundial, assim como o Flamengo, Botafogo e Fluminense, e agora as coisas estão começando a se acertar, né? Creio que o Palmeiras vai melhorar o seu desempenho jogando dentro de casa, daqui para frente. Agora temos aí focar, né, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores e Copa do Brasil. São os 3 campeonatos aí que o Palmeiras está participando e é forte candidato ao título em todos os 3, né, galera? Bom, mas é isso, né? O mais importante de hoje, com tudo que aconteceu, é a vitória, é os 3 pontos, né? Isso é o mais importante para o Palmeiras nessa partida. O Estevão, o jogador que saiu, né, faz uma falta danada no Palmeiras, com certeza. Boa sorte para ele lá no Chelsea, né? Que ele seja muito feliz lá, consiga conquistar títulos. E eu tenho certeza que no futuro aí próximo o Estevão tá de volta a vestir a camisa do Palmeiras. Eu quero saber de você, deixa nos comentários aí a sua opinião em relação a essa vitória do Palmeiras.
Deixa nos comentários. Se você não for inscrito aqui no nosso canal Palmeiras React, inscreva-se e ative o sino de notificações, que dessa forma, sempre que sair conteúdo atualizado, você recebe em primeira mão de onde você estiver. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, galera. Estamos juntos e até o próximo vídeo.